Boa noite a todos. Estou honrada com esse convite de estar aqui podendo transferir um pouco de conhecimento para vocês, alunos, alunas, professores que estão me assistindo neste momento, talvez até ex-professores meu. Que honra! Isso é muito gratificante. Muito obrigada pelo convite. Pois bem, vamos lá, galera? Gostaria primeiramente de me apresentar para vocês. Meu nome é Tatiana de Oliveira Campos. Eu sou graduada em Engenharia Civil. Me formei no ano de 2018 pela Univertics, certo? Atuante hoje, na área de saneamento básico. Na verdade, eu iniciei nessa área em 2016. Como estagiária em uma empresa chamada Conata Engenharia, iniciando na cidade de Miradouro, que é a minha naturalidade, uma obra de uma estação de tratamento de esgoto que eles estavam começando lá na época. Desde então, eu estou atuante nessa área. Logo em 2017, ainda nessa mesma empresa, eu recebi o convite, para estar assumindo a posição de auxiliar de engenharia, ainda mesmo antes de formar, E um pouco mais adiante, depois de diplomada, eu assumi o cargo de engenheira civil na empresa Construlife. Essa empresa, a Construlife, ela trabalha muito no ramo de saneamento básico, infraestrutura, e eu ainda continuo com eles, graças a Deus. Então, tem uma jornada aí de 2016 até agora, que já me trouxe, graças a Deus, bastante conhecimento, E ainda há muito conhecimento para adquirir, porque é uma área muito, muito ampla. E eu gostaria de transferir, de passar para vocês um pouco do que eu sei, para não ser um negócio assim só de conversa mesmo. Eu gostaria de apresentar no campo um pouco, sobre o funcionamento de uma ET, dar uma breve prévia sobre o sistema, apresentá-los a todos. Falando um pouco mais de mim, eu tive o prazer de participar desta obra de Miradouro, que é uma construção de sistema de esgotamento sanitário. Vou falando as que me vêm aqui, na cabeça. Participei também de uma obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de São Francisco do Glória. Uma obra de infraestrutura, com construção de calçamento, drenagem, na cidade de Abricampo, até bem próxima da cidade que eu estudei. E hoje, atualmente, eu sou responsável técnica de duas obras de sistema de esgotamento sanitário, uma aqui Entre Rios, outra em Novo Cruzeiro. E tem algumas outras obras em andamento de infraestrutura também. Calçamento, drenagem, recomposição asfáltica, cidade de Santa Bárbara, construção do sistema de abastecimento de água, cidade de Ubaporanga. Enfim, a gente está aí, como diz, aprendendo bastante, quebrando a cabeça. E é assim, todo dia é um novo dia, a gente aprende, a gente troca conhecimento. Espero que vocês gostem da palestra. Então, vamos lá, galera, vamos iniciar. Eu escolhi um tema para essa palestra voltado para a minha área, a área que eu estou atuando. E este tema é esgotamento sanitário municipal. Eu voltei para municipal porque é o que a gente tem praticado aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Pensar em esgoto,
pensar em esgoto, o que é esgoto para vocês? A definição de esgoto, ela é simples. O esgoto ele é um líquido gerado das atividades nossas do dia a dia, certo? Então, essas atividades, elas são diversas dentro de uma casa, né? E tem também uma parcela que a gente pode dizer esgoto, que é uma parcela que infiltra na rede, superficialmente, né? E essa parcela também, ela acaba indo para as estações de tratamento de esgoto. Gente, o esgoto, ele é classificado, ele tem duas classificações distintas. A gente chama ele de esgoto doméstico, né? Que o esgoto doméstico, ele está relacionado à higiene pessoal, às nossas atividades diárias, né? De dentro da sua casa. O escovar dente, o tomar banho, fazer as necessidades, água de máquina, tudo, certo? E também a gente tem o esgoto industrial. O esgoto industrial, ele é o esgoto gerado pelas indústrias. Esse esgoto, ele tem um tratamento específico para ele, tá? Então ele tem um regulamento um pouco diferente, ok? Vamos lá, gente. A gente falou um pouquinho sobre a definição dos esgotos, né? E a gente vai falar um pouco sobre a característica do esgoto. A característica do esgoto, ela pode ser física, ela pode ser química ou ela pode ser biológica, certo? E essa característica física, química ou biológica, ela está relacionada com a quantidade e com a vazão, certo? E essa quantidade e vazão, ela é assim, importantíssima para quê? Para o dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto. Então tem todo um processo, né? Para chegar ali nos projetos, né? Depois que ele citou, falando de um sistema de esgotamento público, né? Então eu já voltei um pouco para o público. Depois que ocorre o processo licitatório, né? Tudo bonitinho. Antes disso tudo, tem todo um processo, né? Um estudo, né? De bacias, né? Um estudo muito amplo, que vale muito a pena, né? A gente se inteirar melhor, certo? Mas enfim, muito se fala de esgoto e eu quero saber assim, qual o risco do esgoto, né? Porque a gente fala que o esgoto polui, a gente fala que o esgoto que tratar esgoto é saúde pública, né? A gente fala que tem mortalidade por causa do esgoto, mas quais os riscos do esgoto para a saúde, certo? Então, gente, assim, existem inúmeras doenças relacionadas ao esgoto, a falta de saneamento básico. E o que acontece? Essa falta de saneamento básico ocorre em situações diversas, que é muito comum em periferia, que é o esgoto a céu aberto, que a gente fala, né? Em periferias, muito esgoto a céu aberto. E essa contaminação pelo contato é o que causa contaminação. Esse contato, ele é com a urina, né? Presente ali, com fezes, com água poluída. Isso daí, né, ocorre o quê? Doença. Existem algumas doenças que a gente fala, que é a diarreia, hepatite, leptospirose, várias doenças que são provocadas pela falta de saneamento básico. E é muito triste os números de mortalidade causados por isso. Mais ou menos 1,5 milhões de crianças morrem com doenças causadas pela falta de saneamento básico. Então, assim, é lamentável. É uma coisa que tem que ter atitude, né? Tem que tomar providência, porque, como a gente escuta, saneamento é saúde. Então, vamos, né, conscientizar com relação a isso e vamos
lutar por isso, certo? São mais de 100 milhões de brasileiros que não possuem saneamento básico. Então, gente, 100 milhões de pessoas que não tem nem mesmo coleta na sua casa, né? Então, assim, o esgoto está sendo ali jogado de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Então, gente, a gente, né, fala um pouco sobre essas questões. Então, vamos entender um pouco, vou fazer um breve comentário aqui, um pouco sobre essa questão, já que eu falei de coleta, né? Sobre essa questão do sistema. Primeira coisa, né, são as coletas que a gente fala, que é as ligações domiciliares, que é a ligação da residência até a rede coletora. A rede coletora é aquela que passa aí na sua rua, né? E então, da residência na rede coletora, a gente chama de ligação condominial, ligação domiciliar, ligação predial, esses são os nomes. E temos ela lança na rede coletora. Essa rede coletora, ela lança na rede interceptora. Essa rede interceptora é responsável por coletar todos os esgotos e transportar até um ponto que a gente chama de estação elevatória final, certo? Então, essa rede interceptora, ela é uma rede que transporta mesmo todas as redes coletoras da cidade, certo? Até um ponto único, ok? Geralmente, pelo menos assim, nas estações de tratamento de esgoto que eu tive o prazer de estar participando, essa estação elevatória final, ela está numa topografia um pouco mais baixa que a ET e a partir dela é bombeado. Mas a gente vai ver um pouco melhor disso lá no campo, certo? Eu gostaria de deixar um recado aqui para vocês, que foi publicado no dia 16 de setembro o novo marco do saneamento básico. Então, dá uma olhada, gente, é muito interessante, tá? E esse novo marco, ele prevê o sistema de água e esgoto para todo mundo, né, para a população toda até 2033, certo? Então, beleza. Gente, e quando a gente fala de tratamento de esgoto, né, agora que a gente começou a falar um pouco mais do tratamento, a gente pode falar de 3 processos. São os processos físicos, químicos e biológicos. O processo físico-biológico é mais usual, certo? O processo químico é menos visto porque há necessidade de utilização de produtos químicos. Então, isso torna mais caro um pouco. Então, é menos usual, correto? O processo físico, ele é o processo de separação de substâncias físicas separáveis dos líquidos, né? Ou seja, não se encontra dissolvida ali na mistura, certo? E o processo biológico são os processos considerados processos que dependem de ação de micro-organismos presentes nos esgotos. Para essa estação de tratamento em andamento entre rios, a gente vai ver muito o processo físico-biológico, certo? Então, gente, eu gostaria, né, de dar essa breve prévia para vocês, falando um pouco do esgoto, da definição dele mesmo, da característica dele, dos processos dele, né? E a gente vai, assim, fazer um comentário mais amplo já lá no campo, lá na estação de tratamento de esgoto em andamento, né? Então, bora lá conhecer um pouquinho? Depois dessa breve apresentação sobre o que é o esgoto, sobre as suas características, sobre a coleta, o transporte, um pouco foi falado sobre o tratamento. Para ficar mais dinâmico e muito interessante, eu vim até aqui a uma estação de tratamento de esgoto que a gente está executando
na cidade de Entre Rios para mostrar para vocês um pouco como é, na prática, como funciona o sistema. Então, pessoal, a estação elevatória final, pensando em todo o conjunto do sistema, né, que é coleta, transporte, bombeamento, tratamento, certo? Pensando nesse conjunto, a estação elevatória final já está aí, vou dizer, na quarta fase, quarta etapa. Ela é uma das etapas. A primeira, né, a gente conhece, é a ligação condominial. O que é a ligação condominial? É a ligação da residência até a rede coletora. A rede coletora é aquela rede que passa de frente à sua casa, né? Que passa na rua mesmo. E tem a rede interceptora. A rede interceptora eu vou aproximar aqui, vocês vão ver o PV, né? Que ela já está toda enterrada aqui, igual eu falei com vocês, a obra está em andamento, não vai dar para ver tudo. Tem algumas coisas que já foram feitas, outras que está difícil de visualizar, mas dá para ter uma ideia. A rede interceptora, ela recebe o esgoto da coletora e o transporta para a estação elevatória final, certo? E este daqui é o último PV da nossa rede interceptora, correto? Depois deste PV, a gente já tá caindo o esgoto mesmo na estação elevatória final. E essa estação elevatória final, ela nada mais é do que um poço, né? Ela tem um poço ali que, né, para esse projeto aqui, ele tem 8 metros de profundidade. Ela tem um poço úmido, que a gente fala, onde fica retido um certo nível de esgoto para poder provocar o bombeamento desse esgoto para a estação de tratamento de esgoto. Mas por que bombear, né? Porque a partir daqui o esgoto ele não vai mais por gravidade. A partir desse ponto, a gente tem que utilizar o bombeamento. A ET, ela está num lugar mais alto do que nós estamos aqui agora. Então, a gente faz esse bombeamento através de quê? Através de um sistema de automação. Então, eu estou virando a câmera aqui para vocês olharem essa estrutura aí, a gente chama de abrigo dos painéis. Esses painéis nada mais é do que os quadros de comando das bombas. Então, é um sistema de automação de bomba que faz com que o esgoto chegue até a ET. Olhando, né, de outro ângulo, esta estação elevatória final, ângulo este já de saída da linha de recalque, né, que vai levar o esgoto para a ET através do bombeamento, né, dá-se esse nome, linha de recalque. Nós podemos ir lá para a ET para a gente dar uma olhada na ET, na nossa estação de tratamento de esgoto. Agora que a gente já falou um pouco sobre a ligação domiciliar, sobre a rede coletora, mostramos a chegada aqui da rede interceptora, a estação elevatória final. Bom, pessoal, agora já estando aqui na estação de tratamento de esgoto de Entre Rios, a gente vai visualizar um pouquinho, né? Vou correr aqui a câmera para a gente poder visualizar um pouco, de um ângulo um pouco maior, a obra, certo? Como eu disse, né, a obra está em execução, então nem todas as unidades estão prontas, vocês podem ver que estão em andamento, certo? Então, eu vou mostrar um breve projeto aqui da parte de interligação de nível superior, para vocês entenderem um pouquinho, né? Porque logo nesse vão aí que eu tô filmando agora, vai uma estrutura chamada tratamento preliminar, e é crucial vocês entenderem um pouco sobre essa estrutura, certo? Eu vou filmar aqui agora. Como eu havia falado, né? A gente tem aqui uma estrutura nesse vão, que é o tratamento preliminar. Essa estrutura, ela está iniciando a sua execução, como vocês conseguiram, né? Puderam observar algumas formas que estão lá no fundo do vídeo que eu passei agora.
Essa estação de tratamento, ela é composta por um tratamento preliminar, né? Ela tem 2 câmaras chamadas reator anaeróbico e a gente tem também 4 filtros, que são esses do lado aqui, ó. 2 câmaras, reator, 4 filtros, 1, 2, 3, 4, certo? E por baixo, que a gente tá vendo, né, um projeto de interligação superior, por baixo desses filtros, a gente tem também 4 decantadores, tá? Então, basicamente, resumidamente, né, a gente tem isso, ok? Então, agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a chegada do esgoto, né? Aqui não tá pronto a chegada do esgoto, mas o esgoto, eu tô aqui logo no primeiro módulo, e o esgoto ele chega exatamente nesse ângulo aqui. Ele vai, né, vir enterrado e ele vai subir para o tratamento preliminar. E esse esgoto ele chega no tratamento preliminar através de uma tubulação de chegada, que é a linha de recalque que a gente viu, né? Lá que ela sai do elevatório final e vem para a ET. Nós conhecemos, né, lá agora mesmo, essa linha de recalque. Vem através de bombeamento, que já foi falado, certo? Já na entrada, né, o sentido do TP, né, do fluxo do efluente é nesse sentido, ó, daqui para lá, certo? Já na chegada aqui do tratamento preliminar, tem uma grade fina, que serve para filtrar boa parte da sujeira que vem do esgoto, certo? Depois da grade, pessoal, tem 2 canais onde vai percorrer o esgoto bruto. E a areia presente, ela vai adensar em um fundo. Na verdade, né, essa estrutura tratamento preliminar, que a gente abrevia pela sigla TP, ela tem um degrau no fundo que ele é feito propositalmente para que a estrutura acomode essa areia, correto? Então, eu tô filmando aqui, gente, a área onde vai ser, né, executado o tratamento preliminar, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o módulo mesmo, que é esse que eu estou até aqui por cima dele. Não sei se vai conseguir, a gente vai conseguir pegar um ângulo, deixa eu tentar pegar um ângulo melhor, para vocês visualizarem melhor. Acho que aqui vai ficar melhor, certo? Então, olha, esse daqui é um módulo conhecido como reator, filtro, decantador, né? Por que ele tem esses 3 nomes, reator, filtro, decantador? Porque a gente pratica os três processos nele, né? Exatamente por isso, ele contém esses 3 elementos, certo? A chegada do esgoto bruto, né, que depois que ele sai do tratamento preliminar lá, ele sai igual a gente falou, né, ele sai do tratamento preliminar assim, ele passa na calha Paschal, que eu, na verdade, passo batido, eu não comentei com vocês, é importante. Lá no final do TP, depois que ele passa pelos canais, que eu falei onde fica, né, onde fica retida a areia no fundo, ele passa por uma calha Paschal. Essa calha Paschal, ela serve para medir a vazão do esgoto, certo? Depois de sair, né, definitivamente do TP, o esgoto vai para uma caixa de distribuição. Essa caixa de distribuição tem 2 saídas para cada reator, correto? Para cada módulo desse daqui, lá tem 2 saídas, então é uma caixa bem grande que tem lá, ok? Ela não está lá montada, porque a gente ainda não acabou de fazer a estrutura de apoio para ela. É aquela estrutura lá, ó, que a gente está executando, ó. Essa é a estrutura de apoio para a caixa de distribuição, né? E aí, da caixa de distribuição para essa caixa de distribuição aqui, que a gente chama de caixa de distribuição 2, vem, né, através de tubulação mesmo, correto? Então, vamos entender a chegada desse esgoto aqui
Vou tirar o projeto aqui, gente, porque vai ficar melhor, né? Ó. Essa daqui é a caixa de distribuição 2, correto? A gente falou um pouco da 1, agora tem a 2. A caixa de distribuição 1, que é a de lá, tem 2 saídas para cada módulo desse. Por quê? Aqui tem 2 entradas, correto? Cada entrada dessa distribui para uma câmara. Porque aqui, ó, de um lado eu tenho uma câmara, reator. Do outro lado eu tenho outra câmara, certo? Essas câmeras a gente depois vai ver lá de baixo, direitinho, que vai ser um pouco melhor, né? Então, gente, basicamente, né, o que a gente pode ver aqui de cima é isso. Pessoal, agora a gente já está dentro da câmara de um dos reatores, certo? Como eu falei, será um processo físico e biológico, eu falei lá atrás, comentei, né? De tratamento de esgoto. Sabemos que tem o tratamento aeróbico, que precisa de oxigênio, e tem o tratamento anaeróbico, que é aquele que não precisa de oxigênio, certo? Então aqui a gente vai falar sobre o tratamento anaeróbico, correto? Esse reator aqui a gente chama de reator anaeróbico. E falando de tratamento anaeróbico, a gente fala de uma forma prática que é a conversão de matéria orgânica em gases, certo? E na verdade, gente, é exatamente isso que vai acontecer aqui, dentro dessa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Gente, está em andamento a obra, então assim, não vai ficar assim 100%, mas vai dar para ter uma noção, tá vendo? Vou filmar aqui, para vocês conseguirem visualizar, certo? Vou pegar aqui do lado mais distante. Mas como eu estava falando, vai ser exatamente isso que vai acontecer aqui dentro dessa câmara, né? É a conversão da matéria orgânica em gases, correto? Como vocês podem ver, né, tem 4 tubos aqui, ó, de descida, né? A gente viu lá em cima a caixa de distribuição, né, com 4 saídas para cada câmara, e aqui dentro a gente está vendo as 4 saídas, né? E aqui a chegada delas mesmo, né? Então a chegada do esgoto bruto, correto? Então, essas aqui, essas 4 que vocês estão vendo montagens, ela é a distribuição do efluente dentro desse reator, né? E a chegada dele, vocês podem ver que ela é bem baixa. Ela é bem baixa, quase que rente à laje mesmo do reator, né? E o fluxo dele vai descer de baixo. O fluxo dele vai ser, na verdade, né? Porque ele vai chegar aqui por baixo, né? Ele chega bem baixo aqui e o fluxo dele é de baixo para cima. Então, sempre ele vai de baixo para cima. Então, na verdade, vai subindo, né? Nessa câmara. O efluente vai subindo, correto? E nesse sentido de baixo para cima, ele vai sempre passar por uma manta de lodo, que acumula no fundo. Aqui nesse fundo aqui acumula uma manta de lodo, certo? Beleza, galera. Vamos falar um pouquinho sobre aquela questão que a gente falou também, que é a questão dos perfis, né? Aqui dentro vai ter vários perfis sólidos. Desde um lodo mais grosso, que vai ficar acumulado no fundo, que eu já falei, né? Até um lodo mais fino que vai subir. Esse processo do lodo ficar retido aqui vai gerar as bolhas, né, de gás, e as mesmas vão subir por um equipamento chamado coifa. Assim, uma pena que a gente já não tem montado, né? Mas essa coifa, ela fica bem centralizada aqui, ó. Vou tentar baixar aqui. Fica bem centralizada, como se fosse uma sombrinha aberta mesmo, sabe? E aí, como que vai ser o sentido? O esgoto, né, que vai subindo, que eu falei que ele vai subindo, né?
ele vai entrar por, né, vai passar por esse canto aqui e vai ter uma abertura entre essa coifa e a parede mesmo, interna ali. E essa abertura, ela nada mais é para separar os gases do líquido. Tudo que é gás vai caminhar por dentro da coifa e tudo que é líquido vai passar por fora dela, certo? E o que é líquido que vai passar por fora dela vai cair nas calhas. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar pra ver, porque tá escorada, tá vendo? São umas calhas de fibra. Essas calhas são maiores, correto? E elas distribuem já para o filtro que tá do lado aqui, que tem umas calhas menores, correto? Agora, essa tubulação que a gente tem aqui são as amostras, que vai coletar a amostra para verificar a variação física-química do efluente, certo? Lá em cima, a gente tem a escuma, que é um resíduo gerado durante o tratamento. E aqui embaixo, a gente tem a coleta do lodo. E essa saída de lodo, né, ela vai para o leito de secagem, correto? Então, basicamente, as saídas aqui internas são essas. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Eu acho que vai ser interessante. Então, na verdade, a gente está aqui dentro. Isso daqui é o reator, né? Tem uma câmara e aqui outra câmara, certo? Ok? A gente acabou de ver a calha, né? Ela está um pouco tampada por causa do escoramento, mas a calha que distribui, né? Que leva, na verdade, o efluente para o filtro e distribui nessas outras calhas menorzinhas, certo? Esse filtro vai ser um pouco difícil de visualizar lá ali mesmo, porque a estrutura dele é mais fechada, né? Mas o filtro nada mais é do que um meio filtrante preenchido com bioring, que a gente chama, que é o nome comercial dele. E esse filtro, desse filtro aqui, né, o esgoto vai percolar nele, certo? O efluente vai percolar nele e vai cair por uma abertura aqui, certo? Essa estrutura aqui, em lateral, já são os decantadores. Gente, dando andamento aqui, já filmando da parte de fora, o filtro que eu falei lá agora, né, que eu mostrei no projeto, ele tá desse escoramento, né, dessa escora para o meu lado esquerdo, correto? E aí, eu falei que depois de percolar, né, por esse filtro, o efluente vai descer. Vocês podem ver que tem uma abertura ali, tá vendo? Então, ele vai descer, né, e vai para o bloco de decantação, que não está montado, gente. É uma pena, não está montado, mas o bloco de decantação, eu vou filmar de uma mais amplo aqui, ó. Tá vendo? Cada lateral de um módulo desse tem 2 blocos de decantação, certo? Então, e este decantador, né, ele vai ter 2 caixas de placa defletora paralela com bloco de decantação. Também é o material de fibra de vidro, que será montado mais adiante, certo? E junto com essa caixa tem uma canaleta que vai colher o efluente decantado, com a saída da tubulação que leva para o descarte final. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre as interligações, que são essas tubulações que vocês estão vendo, né, de saída. Primeiramente, eu vou mostrar a escuma, que é aquela saída lá em cima. Aquela lá é a escuma, que eu já falei dela, né? Depois, a gente mostra aqui a saída do lodo no fundo do reator, que eu também mostrei na parte interna lá, certo?
E tem também a saída do lodo do bloco de decantação. Que é essa saída no fundo aqui, certo? Essa saída do recipiente, né, de lodo do bloco de decantação, ela vai para a estação elevatória de recirculação. E daí passa por todo o processo novamente. Eu vou falar mais adiante sobre essa recirculação. Agora, já o lodo que eu mostrei anteriormente, ele vai para uma tubulação que vai para o leito de secagem. Bom, pessoal, agora já de frente aqui, os leitos de secagem, né? Eu tenho 6 leitos de secagem aqui, certo? Eu acabei de falar dele, né? Essa estrutura que vocês estão vendo é chamada leito de secagem, né? E ela recebe o lodo que sai do reator anaeróbico, que é o que eu acabei de mostrar lá para vocês a saída. Aqui acontece o processo de desidratação do lodo. E o líquido que vai se separar desse lodo irá também para a estação elevatória de recirculação. E acontecerá o processo todo novamente. Então, pessoal, ela não está totalmente pronta. Essa é a estação elevatória de recirculação, que por várias vezes eu falei, né? Como na elevatória final ela tem um poço, certo? Onde vai cair o lodo. Deste poço, o lodo vai ser recalcado para o tratamento preliminar. E volta a fazer todo o processo. Esse recalque, né? Ele é através de um sistema de bomba, também automatizado, que vai ficar naquela casinha que vocês devem ter observado no vídeo, que é a casinha de operação. Esta é a casinha de operação, que eu fiz o comentário, né? Onde vai ficar o comando das bombas, da recirculação. Aqui, esse cômodo externo é um depósito, na verdade. Então, já entrando aqui, gente, tem a sala do operador, onde vai ficar o comando das bombas, certo? Temos o laboratório, que é para análise das amostras. E temos o banheiro, correto? Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente foi bastante proveitoso, né? A gente conheceu um pouquinho, apesar da obra estar em andamento, como eu falei. Mas dá pra gente já ter uma ideia, né, do sistema. E é uma área muito interessante, que eu gosto bastante. Vale muito a pena a gente dedicar. E a gente está aprofundando aí nessa área de saneamento básico e infraestrutura em geral, né? Eu vou deixar alguns links de algumas coisas que eu gosto de ler e estudar a respeito para vocês. Um abraço, galera. Foi um prazer.